galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam bem. Pessoal, a aula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente, na verdade vai ser bastante diferente, tá bom? Então essa aula a prof não irá explicar um conteúdo para vocês, beleza? Porque nós iremos fazer um feedback, ou seja, uma lista de exercício referente ao conteúdo que nós estudamos ali nos últimos vídeos, tá bom? O conteúdo que nós vimos foi sobre os principais impactos socioambientais que ocorrem no continente europeu, no continente asiático e na Oceania, tá bom? Então eu peço que vocês peguem o livro de atividades de vocês, porque hoje a nossa aula vai ser através desse livro, tá bom? Então corre lá, enquanto a prof compartilha uma telinha com vocês, pausa o vídeo, tá bom? Pega o LA de vocês para que vocês acompanhem ali a resolução de exercícios junto com a prof, beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje o nosso cenário também está um pouquinho diferente, né? Então a prof não está compartilhando um slide com vocês, e sim diretamente ali a apostilinha virtual, né? Via Positivo On. Porém, vocês vão me acompanhar pelo LA de vocês, que vocês já vão registrando ali as respostas conforme a prof vai explicando as questões, beleza? Pessoal, fiquem atentos porque nós não iremos resolver todos os exercícios, tá bom? Eu selecionei alguns exercícios para que nós conseguíssemos ali não prolongar muito essa aula, tá bom? Se não ficar algo muito cansativo para vocês também. Então, eu selecionei os principais exercícios de acordo com o conteúdo que nós vimos. Então, vamos lá. Pessoal, este conteúdo, tá bom? O conteúdo do feedback, ele começa na página 21 da apostila de vocês, então ali explicando os principais conceitos que nós vimos então durante essa unidade da apostila, beleza? E na página 22, então, pessoal, nós daremos início ao questionário, tá bom? Então, nós vamos começar pela questão de número 1. Então, foque na questão de número 1. O que vocês devem fazer primeiramente nessa questão? Lá, pessoal, vai ter dois mapinhas para vocês analisarem. Esses dois mapas estão representando a região onde estava localizada a usina nuclear de Chernobyl. Então, lembra que nós falamos sobre esse importante acidente nuclear ali que trouxe muitos impactos socioambientais, né, através de sua explosão. Então, o que vocês deverão fazer? Análise, primeiramente, com muita atenção dos dois mapas. O primeiro mapa, então, está mostrando a localização de Chernobyl. Então, onde estava localizada essa usina. Então, aqui em cima, se vocês observarem, junto com a prof, tá bom? Vocês vão ver aqui o iconezinho representando a usina, tá bom? Na Ucrânia. E no segundo mapinha aqui, vocês vão analisar, então, a deposição radioativa após a explosão de Chernobyl. Após a explosão de Chernobyl. Então, para onde essa radiação ela se direcionou ali na primeira semana. Então, na primeira semana ali, qual foi a área que se espalhou essa radiação, né? Após a explosão dessa radiação, tá bom? E de acordo com a análise, então, pessoal, desses dois mapinhas, vocês começarão respondendo a questão de letra A, que pergunta assim: qual era a direção predominante dos ventos e das massas de ar na primeira semana após a explosão do reator de número 4 da usina nuclear de Chernobyl? Então, vocês vão focar nesse segundo mapinha, tá bom? Então, para qual direção os ventos levaram essa radiação ali na primeira semana após a explosão de Chernobyl? Então, olha só, a explosão ocorreu nessa região e os ventos levaram essa radiação para qual região? Levaram ali para o oeste, né, e noroeste aqui do continente europeu na primeira semana, beleza? Então registrem a resposta lá de vocês, tá? As próximas eu não vou dar resposta que nem essa. Então vamos lá. Questão de letra B pergunta assim: em que país, nesse período, foram medidos índices 20 vezes mais elevados do que as taxas normais de radioatividade? Então lembra, pessoal, e nós vimos isso em um vídeo que a prof também postou para vocês, tá bom? Mas quem precisar dar uma lembradinha neste conteúdo, eu vou deixar a página para que vocês corram lá e dêem uma olhada, tá bom? É a página 48 e 49. Dá uma olhadinha no conteúdo lá que vai estar explicando então este conteúdo, beleza? Quem não quiser olhar na apostila pode estar reassistindo o vídeo também da aula anterior, onde nós falamos sobre Chernobyl também, beleza? A prof explica lá também. Pessoal, questão de letra C é uma pesquisa que vocês irão fazer e ela diz assim: pesquise informações sobre a atual situação da zona de exclusão com raio de 30 km a partir da usina nuclear de Chernobyl, mais de 30 anos após o acidente nuclear. Compare também essa informação com a zona de explosão determinada a partir da central nuclear de Fukushima, no Japão, afetada pelo terremoto e pelo tsunami em 2011. Registre os principais dados descobertos nas linhas a seguir
e compartilhe com seus colegas sobre orientação dos professores. No caso, nós não vamos compartilhar com o colega, né, porque nós estamos meio afastados, né, um do outro, porém vocês irão fazer a pesquisa então, tá bom? Então a pesquisa que eu quero que vocês façam é sobre a situação atual de Chernobyl. Então qual é a situação atual de Chernobyl? Qual é a situação atual de Fukushima? Das duas usinas nucleares que sofreram explosão, tá bom? Foram os dois ali maiores acidentes radioativos do mundo. Primeiro Chernobyl e depois Fukushima. Só lembrando que Fukushima foi ocasionado pela onda, né, que atingiu ali a usina, por um tsunami que atingiu a usina, beleza? Então registrem lá qual é a situação atual dessas duas usinas, dessas duas regiões afetadas. Galerinha, questão de número 2, então, ainda sobre Chernobyl, tá bom? Então vamos lá. Em relação à questão ambiental e em especial aos riscos de contaminação pela radioatividade, responda. Letra A. Que mudanças se constatam na sociedade desde 1986 após o acidente nuclear de Chernobyl? Então vamos lá. Quais foram os impactos sofridos pela sociedade, então, referente ao acidente nuclear de Chernobyl que ocorreu em 1986? Então, registrem lá alguns problemas relacionados à sociedade, tá bom? Ocasionados pela essa explosão. Letra B. Qual a sua opinião em relação aos riscos e as vantagens do uso da energia nuclear? Então vamos lá, agora eu quero saber a tua opinião. A opinião de cada um de vocês sobre as vantagens e sobre as desvantagens do uso da energia nuclear, tá bom? Então explique ali qual é o seu ponto de vista, tá bom? Em relação a essa utilização de energia. Questão de número 3, pessoal, o que vocês deverão fazer? Vocês deverão fazer a leitura do textinho que está em destaque ali em roxinho para vocês e a partir da leitura desse texto, vocês irão responder a questão de letra A e de letra B, tá bom? Então a questão de número 3, pessoal, vocês deverão fazer a leitura e interpretação para que vocês consigam responder as alternativas de letra A e letra B. Questão de número 4, pessoal, mais uma vez então, fazer a leitura, tá bom? Sobre as chuvas ácidas. Lembra que sobre as chuvas ácidas eu também expliquei para vocês na aula anterior, expliquei como elas acontecem, né? Falei ali quais são os fatores que contribuem para a formação dessas chuvas. Então falei ali que os países que mais sofrem com a chuva ácida são os países com alto índice de industrialização, né? De processamento, então ali as concentrações de indústrias e também ali a emissão de gases tóxicos da nossa atmosfera, tá bom? Então os países que predominam a atividade industrial são os países ali que têm a maior incidência dessas chuvas ácidas, beleza? Então de acordo com o textinho que vocês deverão ler, vocês vão responder ali a letra A, que está perguntando como é formada a chuva ácida. Então, mais uma vez, tá? Pessoal, a prof vai ser um pouquinho chata, um pouco repetitiva, falando dos vídeos anteriores, justamente porque, pessoal, o conteúdo desse feedback é em relação aos vídeos anteriores. Então, o pessoal que não assistiu o vídeo, corre lá e assiste, porque é bem importante para que vocês respondam essas questões também, beleza? Então vamos lá. Como é formada então as chuvas ácidas? Respondo lá na letra A. Questão de letra B. Quais são as principais consequências para os ecossistemas e para as edificações humanas afetadas pelas chuvas ácidas? Então, quais são os principais impactos causados pelas chuvas ácidas, tanto nos ecossistemas quanto ali em edificações feitas pelo homem, né? Construções feitas pelo homem. Então lembra que eu também falei para vocês ali as consequências, né? O que impacta essas chuvas ácidas. Então respondam lá os principais impactos dela. Letra C. Que região da Europa, Ásia ou Oceania são mais afetadas pela acidez das chuvas? Então lembra que eu coloquei um mapinha para vocês e destaquei lá no vídeo em coloração azul a região de um continente que sofre bastante com a incidência dessas chuvas ácidas? Tenho certeza que vocês vão lembrar porque é o vídeo da aula passada também. Eu falei bastante sobre isso, tá? Questão de letra D, pessoal. Por que os impactos provocados pela chuva ácida podem representar questões de geopolítica internacional? Pessoal, então vamos lá. O que tem a ver as chuvas ácidas com a geopolítica internacional? Tem bastante coisa ali ligada entre esses dois aspectos, porque lembra que as chuvas ácidas, o principal ali fator que influencia a maior incidência dessas chuvas é a industrialização, é o processamento, né? É a transformação de matéria-prima ali num produto final, né?
E isso mexe com a economia de um país. Vocês concordam comigo que as atividades industriais, elas mexem muito com a economia de um país, certo? E para que nós conseguimos diminuir a incidência dessas chuvas ácidas nesses países, tá bom? Que tem a maior incidência dela, nós teríamos ali que diminuir então a produção industrial. Nós tínhamos que diminuir também ali a emissão de gases, tá bom? Emitida por essas indústrias. E diminuindo a atividade industrial, nós impactamos diretamente na economia de um país. É por isso então que acaba afetando a geopolítica mundial, tá bom? Então, a geopolítica está ligada ao processo de industrialização que movimenta a economia, porém essa industrialização intensa demais acaba eliminando muitos gases tóxicos na nossa atmosfera, fazendo com que a incidência dessas chuvas ácidas seja cada vez mais elevada, cada vez mais ali frequente nesses países com alto índice ali de industrialização, tá bom? Questão de número 5, pessoal, mais uma vez. Então vocês terão que observar ali o textinho, fazer a leitura e a interpretação dele, e através da leitura e interpretação vocês deverão responder a questão de letra A e a questão de letra B, beleza? Pessoal, questão de número 6, então, nós não iremos fazer. Então, vocês podem riscar a questão de número 6, porque nós não iremos trabalhar ela nessa aula, tá bom? Questão de número 7 também, pessoal, nós não iremos resolver ela. Lembra que a prof falou que eu selecionei alguns exercícios, né, que nós iríamos trabalhar, então, nessa videoaula. Então, a questão de número 6, questão de número 7, questão de número 8... nós não iremos resolver, tá bom? Nós continuaremos a partir da questão de número 9, que vocês deverão mais uma vez fazer a leitura e interpretação, e através da leitura e interpretação responder então a questão de letra A, a questão de letra B também. Questão de número 10, pessoal, então tá relacionado ao conteúdo que nós também trabalhamos na aula anterior. Então lembra que eu coloquei para vocês esse mapinha também, tá bom? Coloquei duas versões desse mapa no vídeo. A prof mostrou para vocês de 1972, né? E um mapinha ali de 2016, que vocês teriam que comparar então as principais transformações ali ocorridas por esse território, tá bom? Por causa da exploração do fosfato. Então façam a leitura do texto com bastante atenção e depois respondam a letra A, onde pergunta ali qual é o país que está sendo retratado, tá bom? Letra B. Além da elevação das águas oceânicas, o que provoca o risco de desaparecimento dessa ilha no Pacífico? Então por que essa ilha está desaparecendo, tá bom? Dá uma observada mais uma vez ali no texto para responder essa questão, beleza? Questão de número 11, pessoal, vocês deverão fazer a análise do gráfico e através da análise do gráfico e interpretação ali do textinho, vocês irão responder a questão de letra A, onde está perguntando o que ocorre com o número de minérios nas minas de carvão australiana entre 1985 e 2000. Então observa lá, tá bom? Aqui, ó, as minas de carvão australiana de 1985 ao ano de 2000, tá bom? E depois explica lá o que aconteceu com essas minas de carvão, tá bom? Explica ali se ela teve uma queda, se ela teve ali uma crescente, beleza? Então dá uma verificada lá e responda a questão de letra A. E vocês farão o mesmo ali com a data de 2000 a 2014, beleza? Então são bem parecidas, só muda ali o espaço de tempo. Questão de letra B, pessoal. De acordo com o texto, o que incrementou a extração de carvão mineral na Austrália e demandou um número maior de mineradores? Então respondam lá de acordo com o trechinho ali que está em cima, tá bom? Letra C. Por que a recente tendência de mudanças na política ambiental chinesa pode afetar diretamente os mineradores australianos? Então, o que tem a ver ali a política chinesa? Os mineradores australianos, tá bom? Vocês têm que fazer a leitura do texto, então sem preguiça de ler o texto. E a última questão que nós iremos resolver, então, pessoal, desta lista de exercício, é a questão de número 13, que vocês terão que fazer a observação de 2 mapinhas, tá bom? Então, o primeiro mapa, ele está mostrando ali a fertilidade do solo australiano. Então, quanto mais escuro, mais fértil é esse solo. Quanto mais claro, menos fértil é esse solo, tá bom? Então, olha aqui onde está a maior concentração de fertilidade do solo, né? Nessa região aqui mais costeira, tá bom? Mais na região ali litorânea, se vocês conseguirem observar bem, tá bom? Então, nessa região aqui mais próxima ali ao litoral, né, mais próximo ali à costa, ali vocês vão ver que tem a maior fertilidade, então, dos solos australianos. Conforme o pessoal vai se afastando, então, dessas áreas mais litorâneas, a fertilidade vai diminuindo, tá bom? Isso ocorre por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a área central ali da Austrália, ela é um grande deserto, né, está sob um clima árido, tá bom? E um clima árido, então, não possui um solo fértil. E depois aqui, pessoal, está demonstrando um outro mapinha sobre a vegetação, então, deste continente, beleza?
Então ali quanto mais verdinha, onde está concentrada as áreas de preservação, e onde tem a parte ali mais amarelinha é onde está concentrada a floresta nativa, que ocorre ali a maior incidência de desflorestamento, tá bom? Então a área mais desflorestada. E de acordo então com a análise desses dois mapas, vocês vão começar respondendo a questão de letra A, que diz assim: localize as áreas com solo de maior fertilidade e relacione-as com a vegetação do território australiano. Esse mapinha de vegetação, pessoal, ele está lá na página 1 do material de apoio de vocês, tá bom? Então vocês vão verificar ali quais são as regiões com maior fertilidade, com solo de maior fertilidade, eu citei para vocês anteriormente, e depois vocês vão lá na página 1 do material de apoio e depois vão acrescentar, de acordo com esse mapa, qual é a vegetação inserida na área que tem ali a concentração maior de fertilidade do solo, tá bom? Então façam essa comparação. Questão de letra B está dizendo assim: uma das últimas áreas de florestas remanescente na Austrália, porém intensamente degradadas nas últimas décadas, localiza-se na Tasmânia. Com auxílio de um atlas, se necessário, situe a ilha da Tasmânia, identifique a parte da ilha em que tem as florestas conservadas ou protegidas, tá bom? Então dá uma olhadinha então lá na ilha de Tasmânia, tá bom? Pegue um mapinha, um atlas, quem tiver aí, beleza? E localize então onde tem a maior concentração ali das florestas sendo conservadas, sendo protegidas dessa ilha, beleza? Se vocês quiserem pesquisar isso na internet também pode, tá bom? Acho que vai ser mais fácil vocês fazerem a pesquisa do que analisar através de atlas ali, beleza? Questão de número C, pessoal. Com base nos mapas de clima e de vegetação, identifique as razões que justificam o fato de a maior parte dos solos australianos serem de baixa fertilidade. Então, por que os solos australianos eles possuem uma baixa fertilidade, tá bom? Então, está relacionado a ali o clima árido, né? A maior parte do continente está sob um clima árido, sobre uma área desértica, tá bom? Então, lembra que eu falei que não é fértil, tá bom? Não há um desenvolvimento ali bom de cobertura vegetal, tá bom? Então só dá uma analisadinha lá de novo nas imagens, tá bom? E faça essa comparação e registre ali a sua resposta na letra C, beleza? Pessoal, façam as atividades, lembra que os exercícios eles ajudam a gente a fixar melhor o conteúdo, tá bom? Eu sei que não é uma coisa muito legal de ficar respondendo muitos exercícios, tá? Mas é importante, beleza? Um beijo pra todos vocês, a prof tá com muita saudade de cada um, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula. Beijos, tchau!